Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, que é Godoy1x, bônus em dobro. Então você coloca lá, faz o download, né, do 1xBet, o link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o download, faz o seu depósito e aí você vai inserir o nosso cupom promocional para você resgatar bônus em dobro com o nosso cupom Godoy1x. Colocou 50 retorna 100, 150 300, 300 600, 400 800, até R$ 1.500 você vai garantir aqui com o nosso cupom Godoy1x. Nessa rodada de quarta-feira tem futebol internacional na Espanha, Real Madrid contra Las Palmas, além do futebol brasileiro, São Paulo e Coritiba e Fluminense e Internacional. Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre o Tite, que até o momento é o provável futuro treinador do Flamengo. A partir de então ter a confirmação e a gente vai trazer mais vídeos falando sobre o Tite, aí nós vamos estar falando do futuro ex-treinador do Flamengo. É uma insanidade, né, cara? É uma insanidade que dá pra gente fazer essa brincadeira tranquilamente, né? Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esquema tático. Quais são os esquemas táticos preferidos do Tite? Antes de nós começarmos a falarmos, rapidamente eu tenho visto alguns colegas acabam vinculando, né? Poxa, o Landim não confia no Mário Jorge, então por isso ele ainda não anunciou a demissão do Sampaoli, porque não tem a certeza da contratação do Tite, e aí o Flamengo teria o Mário Jorge numa rodada, no jogo contra o Bahia, ele não confia. Galera, além desse não confiar, que pode ser ali que ele não confia, o mais importante é a gente ter aquele senso crítico. Não é interessante para o Landim ou para nenhum outro dirigente do Flamengo colocar o Mário Jorge na beira do campo, porque colocar o Mário Jorge na beira do campo é colocar a cara deles, a lata deles à frente de um insucesso do Flamengo. Porque caso acabe o Flamengo perdendo uma partida, caso o Flamengo perca, quem vai receber as críticas não será o Mário Jorge, será eles. Então observe que os movimentos são sempre de autodefesa. Por isso até que eles utilizam os treinadores como um escudo, coloca treinador que vai ser demitido mesmo na beira do campo para passar ali porque joga o cara, é aquilo que a gente já falou várias e várias vezes, beleza? Então além de pode não ter essa confiança, que eu acho um absurdo, afinal de contas o Flamengo demite demais, então precisa dessa pessoa, né, desse membro da comissão ali que seja de confiança para suprir essa necessidade que o Flamengo em todo momento acaba solicitando, esse SOS. Mas, além disso, é claro, não vai colocar o cara ali para não botar a cara dele como o principal vilão, então é interessante ter alguém ali, beleza? Bom, falando sobre o Tite, galera, vai ser desafiador nós primeiro falarmos sobre um treinador que teve uma passagem na seleção brasileira. Já falamos bastante sobre trabalhos de treinadores e quando a gente traz treinadores que fizeram trabalhos na seleção ou nos clubes, a gente fala que o trabalho da seleção ele tem um asterisco enorme, porque é uma outra realidade, é uma outra conjuntura que você faz ali o seu trabalho, tem outros propósitos. É bem mais complicado do que quando a gente acaba analisando o que é a realidade, o que é inclusive o Flamengo. Um trabalho de clube, um trabalho diário, um trabalho de 2 jogos por semana dentro de um calendário de 80 jogos, 90 jogos. De seleção é bem diferente. Contudo, é desafiador porque pelo fato do Tite ter sido o atual treinador da seleção brasileira, ter passado por 2 Copas do Mundo e ter sido, né, a seleção do nosso país, então a gente acabou vivenciando o trabalho do Tite, é impossível a gente acabar ignorando o trabalho de um treinador que onde foi consumido, vivido periodicamente, e agora com a Copa do Mundo. Então, passando rapidamente também pelo trabalho da seleção brasileira, e aí por isso existe até uma coincidência, porque ele usou esses esquemas, nos clubes, né, mais recentemente no Corinthians, né, até nos títulos mais importantes, e mais recentemente na seleção brasileira, a gente fala de 3 esquemas táticos que o Tite utiliza bastante. Além disso, tem uma fala, a gente fez um recorte de uma fala que ele acabou fazendo uma entrevista com o Galinho, com o Zico, que acabou já mostrando uma leitura que o Tite tem sobre esse Flamengo e sobre alguns jogadores desse elenco. Para começar, galera, sobre esquema tático, os 3 esquemas táticos que o Tite mais ele utiliza e que a gente observou durante seus trabalhos foram eles. Vamos lá. Nos 3, linha com 4 jogadores, tá? Então, 4 jogadores na defesa. A gente observou um 4-1-4-1. Tite utilizou bastante esse esquema, tanto no futebol brasileiro como com o Corinthians. Na seleção brasileira também utilizou o 4-1-4-1, então o primeiro. O segundo esquema tático que a gente viu bastante essa repetição,
2, 3, 1. Também é um esquema que a gente viu muito. 4-1-4-1 e o 4-2-3-1, vamos pegar dentro dessa variação assim, falando bem a grosso modo, com a variação do 4-3-3, tá? Seja no 4-1-4-1, seja na estrutura do 4-2-3-1, a grosso modo, meio que ali, passando bastante pelo 4-3-3. E um outro esquema, que a gente viu muito também o Tite fazer, também na seleção brasileira, próximo ali à Copa América em 2019, porque teve algumas mudanças ao longo aí desses dois, praticamente, ciclos, né, que ele pegou de Copa do Mundo. O 4-4-2 também foi um esquema que a gente viu o Tite utilizar na seleção brasileira. No Corinthians em 2012, a gente está falando mais ou menos de 10 anos, né, do seu trabalho, mas ele também utilizou o 4-4-2. Então, algo que certamente o torcedor do Flamengo já pode esperar. Uma linha com 4 jogadores, tá? Dificilmente nós vamos ver o Flamengo jogando com uma linha com 3 jogadores, mas não digo no período da saída de bola. Eu tô dizendo, né, como, vamos usar aqui o termo, né, na sua formação mãe, né, no início ali vai ser uma linha com 4 jogadores. E aí dentro dessa estrutura que a gente viu o Tite utilizar, eram jogadores mais velozes pelos lados, em alguns momentos era meia de criação, alguns se posicionavam um pouco mais, era um pouco mais posicional, em alguns momentos um pouco mais funcional, e a gente traz, né, esses termos e fala isso um pouco mais à frente, inclusive termos esses que vai nos dar um trabalho pra gente tentar traduzir aqui para ficar da forma mais fácil para você entender, porque o Tite em alguns momentos usa, né, umas terminologias um pouco mais buscadas ali, vai ficar um pouquinho mais complicado, mas o nosso papel é esse aqui, ajudar. E aí tem uma questão que o Tite falou para o Zico, que passa pela identificação que ele teve, né, do trabalho do Dorival Júnior na época, e isso passa muito pelos jogadores do Flamengo. Preste atenção no que ele fala, abrindo aspas. O Flamengo, ele tem uma qualidade técnica e com o Dorival ele teve um ajuste em termos criativos e no eixo central dele impressionante. Se não marcar o eixo central do Flamengo, ele vai fazer gol. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabriel Barbosa. Se tu vacilar, uma combinação com eles vão chegar na cara do gol. Aí ele acaba, né, complementando, falando que é impressionante a capacidade que esses jogadores têm de jogar por dentro, acaba citando também o Felipe Luiz, que acaba sendo um lateral construtor, e falar, ele dá muito passe, né, virando o pé, ou seja, sempre também buscando o jogo por dentro do Flamengo. Pois então, galera, então já teve uma identificação há cerca de, né, um ano do Tite com esses jogadores. Isso é verdade. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, eles não são apenas jogadores que sabem jogar por dentro. Eles são jogadores que jogam por dentro. É bem diferente. Se você coloca o Arrascaeta aberto, você não vai tirar o melhor do Arrascaeta. Se você colocar o Everton Ribeiro aberto hoje, você não vai conseguir tirar o melhor do Everton Ribeiro. Há 10 anos era um outro Everton Ribeiro. O Gabigol, idem. E o Pedro, nem precisa acrescentar. Então são jogadores que se sentem mais confortáveis. Ele usou o termo eixo central, mas seria por dentro. Então se nós aqui separarmos, né, rapidamente aqui os corredores, então a gente não está falando nem desse, nem desse. Nós estamos falando daqui. E exatamente nesse aqui é quando o Flamengo consegue reunir esses jogadores que têm essa capacidade, essa liberdade, né, de jogar aqui por dentro, e aí sim eles conseguiram construir o jogo do Flamengo. O que a gente dá a entender é o seguinte: se o Tite já identificou que esses jogadores são melhores por dentro, ele usa o termo impressionante, você encontra esses caras, eles ficam na cara do gol, não faz sentido o próprio Tite, com esses jogadores, abri-los. Então, uma tendência é nós observarmos essas relações desses jogadores por dentro, e aí dentro disso esquemas táticos compatíveis a esses. 4-1-4-1, dificilmente. Beleza? Então vamos observar o trabalho do Tite, tem muito vídeo para eu trazer para vocês, mas esquemas táticos são esses três: 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-2. E já houve um reconhecimento há um ano sobre como potencializar e como esses jogadores conseguem ser, né, otimizados dentro de uma estratégia de uma formação tática, jogar por dentro. O importante é entendermos, vai jogar por dentro, iniciando por fora e começando por dentro, terminando por fora. Mas aí a gente vai trazendo nos próximos vídeos. Só deixar o convite, deixa o like que é importante, se inscrevam no canal para acompanhar aqui todas as notícias, informações, análises e opinião, e a gente vai falar bastante sobre o trabalho desse possível novo treinador do Flamengo e possível ex-treinador do Flamengo mais à frente, beleza? Tamo junto, galera, um forte abraço a vocês, se cuidem, tchau, tchau.